Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook, Rema Apostólica. Eu sou o pastor Valmir Reis e nós estamos aqui toda segunda-feira na nossa live Escola de Discípulos. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 do livro de Provérbios. Mas antes quero mandar aí uma boa noite na paz do Senhor Jesus, todos os meus irmãos aí da Baixada Santista. Povão amigo de Santos, meu boa noite, na paz de Jesus. Povão amigo de São Vicente, a paz de Cristo. Meu boa noite aos meus irmãos de Praia Grande, a paz de Jesus. Meu boa noite ao povo amigo de Cubatão, boa noite na paz de Cristo. Boa noite ao povo amigo do Guarujá, a paz de Cristo. Meu povo amigo de Bertioga, a paz de Cristo. Uma boa noite a todos os meus irmãos queridos que estão sempre junto conosco nessa live. Quero mandar também meu boa noite à pastora Renata. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. E ao pastor Valmir. Amém. Boa noite, Adélcio Magalhães, a paz de Cristo. Boa noite, missionária Edileuza. Boa noite na paz de Jesus. Meu boa noite para o presbítero Rogério. Boa noite, irmã Maria Ribeiro. Cadê o meu amigo Márcio? Um abraço para o casal abençoado, né? E tem a Gi também, né? Para completar aí a família. Boa noite, Ana Magalhães. Para completar aí o casal abençoado, Ana e Adelson. Boa noite, Ana Expósito. Ana Expósito. Boa noite na paz de Jesus. Boa noite ao meu amigo Dirceu, que deve estar trabalhando essa hora, né? Boa noite. Boa noite, Zana. Zana, você está aí nesse frio. Conseguiu entrar, né, Ana? A Ana conseguiu entrar, né? Às vezes é difícil, né? Às vezes a internet não ajuda muito, não. Boa noite para todo mundo aí, o pessoal vai entrando e a gente vai dando a paz de Jesus. Pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Provérbios. Capítulo 6 de Provérbios, né? No capítulo 5, nós estudamos sobre conselhos contra o adultério, no capítulo 5. No capítulo 6 vai falar sobre outros conselhos e os perigos do adultério também. Ainda no capítulo 6, nós vamos tratar desse assunto a respeito do adultério, né? Quando a pessoa entra pelo caminho do adultério. E são 35 versículos. 35 versículos. Mas vamos lá. Vamos lá, porque Jesus é bom e o resto é fumaça. Vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para nós. Capítulo 6 de Provérbios. Deixa eu ver aqui, que eu estou dando uma olhada aqui. Ah, tá. Vamos lá.
capítulo 6 de Provérbios. Vamos. Estou dando uma olhada aqui, mas já vou entrar. Vamos lá. Primeiro, versículo 1 ao 5. Versículo 1 ao 5. Vai falar sobre dívidas e garantias. Dívidas e garantias. Versículo 1. Boa noite, Clésia. Boa noite, Meire. Boa noite, Rosa. Boa noite aos meus irmãos todos aí que estão aí. Não sei se passou algum. Mas tá aí. Fica uma boa noite. Vamos lá. Capítulo 6 de Provérbios. Filho, você é fiador de alguém? Boa noite, Beth. Paz de Jesus. Provérbios capítulo 6. Vamos lá, versículo 1. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Esses dias eu estava falando para você sobre isso, né, pastora? Sobre você ficar na mão das pessoas. Você faz uma promessa, quando você entra numa situação em que você fica na mão da pessoa. Aí não tem jeito, né? Você vai... Quando você entra em dívida com alguém, você acaba ficando na mão dessa pessoa. Então esse versículo 1 até o versículo 5, que nós acabamos de ler, fala sobre dívidas e garantias. Tá? Então o primeiro ponto é o seguinte: cuidado ao se comprometer financeiramente por outros. Né? Você que tem mania de ficar emprestando o teu cartão para outras pessoas comprar, depois não vai reclamar da vida. Né? Hoje em dia. Emprestar cartão de crédito, emprestar o nome para uma pessoa entrar numa dívida aí, você tem que tomar muito cuidado, né? Servir de fiador de alguém, você tem que tomar muito cuidado para você não cair num laço. Tá? Segundo ponto, se já fez isso, resolva o quanto antes. Né? Se tu já entrou nessa situação, então procure sair o mais rápido possível dela. Somente essa questão aí de dar o nome como fiador ou emprestar cartão. Cartão não se empresta não, meu irmão. Cartão é o teu nome que você está dando para a pessoa. Né? E a pessoa vai te endividar e depois ela não tem condição de pagar. Eu quero ver onde você vai ficar. Né? Boa noite, Ana Rocha. Boa noite na paz de Cristo. Tá? O pensamento é o seguinte, desse versículo 1 ao 5. Evite se prender a responsabilidades financeiras imprudentes. Em outras palavras, cuidado, não fique na mão de pessoas que são financeiramente imprudentes. Né? Pessoas que não têm domínio nem controle financeiro da sua própria vida. Ele acaba se lascando e acaba lascando o teu nome também. Então, tome cuidado, tome muito cuidado. Tá? Essa é a lição dos versículos 1 ao versículo 5. Agora vamos lá para o versículo 6 e versículos 7 e 8. 6, 7 e 8. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Amém? Então aqui nós vemos o exemplo da formiga. Primeiro, trabalha sem supervisão. Não precisa ficar ninguém no pé dela. Né? Ela trabalha, ela sabe da responsabilidade dela. Ela sabe e o quanto que ela precisa, né? O quanto que ela precisa atuar para poder preparar o alimento do inverno. Ela vai trabalhar o verão inteiro. Ela conhece a sua responsabilidade. Então, ela trabalha sem supervisão e ela cumpre toda a responsabilidade que ela tem. Né?
se prepara para o futuro, né? A formiga se prepara para o futuro. Ela aguarda no verão o que vai acontecer no inverno, né? E o inverno ainda tem uma outra estação que fica entre o verão e o inverno, que é o outono, né? Então ela trabalha o verão e o outono, porque ela está se preocupando com o inverno, né? Tá? O que ensina isso aqui? Qual é a lição do versículo 6 ao 8? Ensina disciplina e responsabilidade. Se você não for uma pessoa disciplinada e uma pessoa com senso de responsabilidade, você vai passar muitos apuros na tua vida. Então você precisa aprender a ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa com responsabilidade, certo? Tá? Então, a formiga é um grande exemplo da disciplina e da responsabilidade. É interessante quando você para ver a formiga trabalhando, é um negócio assim, fora do comum, né? Fora do comum o jeito que a formiga trabalha. Então esse é o versículo 6 ao 10, né? 6 ao 8. 6 ao 8. Tá? Fala sobre o exemplo da formiga. Trabalha sem supervisão, se prepara para o futuro e o pensamento é esse. Ensina disciplina e responsabilidade. Vamos lá, o versículo 9, 10 e 11. O 9. Preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Amém? A pobreza se dá bem com o preguiçoso, né? O preguiçoso vive agarrado com a pobreza. Como é que ele vai progredir se ele é preguiçoso? Tá? Então, esse texto 9 a 11 é um alerta contra a preguiça. Eu lembro de uma situação, de um caso, foi muito engraçada, e veio exatamente esse texto aqui, ó. Preguiçoso até quando você ficar deitado, né? Era um menino que a gente evangelizava, a gente saía para evangelizar, e eu tinha combinado com ele que eu ia passar na casa dele 10 horas da manhã para a gente sair para evangelizar. A gente evangelizava aqui no Campo Grande, de rua em rua ali, né? A gente saía distribuindo panfleto. E ele ia comigo, e eu marquei com ele 10 horas da manhã na casa dele. E quando eu chego lá, ele estava todo assustado, de pé. Aí eu falei: mas o que aconteceu que tu tá assustado aí? Já levantou, né? Já tomou café? Acredito que só tá me esperando, né? Mas tu tá muito assustado, hein? O que aconteceu? Rapaz, tu não sabe o que Deus falou comigo. Deus, eu estava deitado na cama e eu falava assim: daqui a pouco eu levanto, daqui a pouco eu levanto. O irmão Valmir não vai vir agora não, daqui a pouco eu levanto, daqui a pouco eu levanto. Daqui a pouco eu fui abrir a Bíblia para ler. Quando eu abri a Bíblia para ler, aí veio esse versículo 9 de Provérbios 6. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Ele disse que deu um pulo da cama, amém? Porque aquilo soou como a voz de Deus no ouvido dele, né? Ô preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar, preguiçoso? Deus chamou ele de preguiçoso, amém? Eu fico imaginando a vida dele, né? Como é que era. Naquele dia ele ia sair comigo para evangelizar 10 horas da manhã. Acho que era um sábado, né? Eu fiquei imaginando como é que era a vida dele diária, para Deus chamar ele de preguiçoso, né? Inclusive esse menino hoje está bem empregado, tá abençoado mesmo, está muito abençoado. Parece que ele trabalha na Petrobras, na plataforma. Na plataforma, e é um menino que estudou e começou a trabalhar e foi abençoado, né? E ele era assim, era o jeitão dele. Ele era adolescente, né? Mas ele despertou para a vida e começou a tomar um rumo na vida dele. E eu fico feliz de saber que hoje ele está
ele está nessa condição abençoada. Então, esse do versículo 9 ao 11 é um alerta contra a preguiça. E aqui fala que muito sono leva à pobreza. Né? Falta de ação leva à necessidade. Então, qual é a lição aqui desse versículo? A negligência tem consequência. E aí? Você é preguiçoso? Você dorme muito? Você é uma pessoa que não tem atitude? Então, cuidado, que você vai acabar junto com a pobreza e a necessidade. Amém? Vai viver na escassez, realmente. Tá? Então, a negligência tem consequências. Não seja negligente com a sua vida. Né? Não seja negligente com a sua vida. Vamos lá, versículo 12, 13 e 14 e o 15. Do 12 até o 15. Vamos lá. 12 diz assim: os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. 13. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. 14. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal. E eles espalham confusão por toda parte. Tem gente exatamente assim. Desse jeito, né? Exatamente assim. Ele quietinho tá ali só tramando. Tramando e fazendo o que não deve, né? Faz alarde, vai só tramando, quando pensa que não dá o bote. Só Jesus. E o 15 é a consequência, né? Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Bem, o pessoal vai vivendo assim, né? Vai vivendo dessa maneira, Só enganando. malignamente, né? Vai mentindo, vivendo malignamente, tá? Faz as coisas para enganar os outros, procura agir com uma mentalidade perversa, Maligna, né? Sempre planejando o mal, vive espalhando confusão por toda parte. E um dia a destruição, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Amém? E às vezes esse tipo de gente parece, aparentemente, está até se dando bem. Né? Prosperando, né? Se você não tiver discernimento, né, e olhar para o caráter da pessoa e discernir pelo caráter, se você discernir pelos resultados momentâneos, que muitas das vezes esconde o que a pessoa é realmente, porque você vê a pessoa prosperando, progredindo, dando tudo certo, e agindo dessa maneira, com esse tipo de atitude, amém? Você fica dizendo, pô, é mais compensador agir errado do que agir certo, né? Só que é o seguinte, meu irmão, quando menos espera, esse tipo de pessoa, sabe, acaba caindo na desgraça, tá? De repente a desgraça vem sobre essa pessoa e ela não poderá escapar. Essa aqui é a verdade. Então vamos tomar cuidado, né? Tomar cuidado. O homem perverso, tá certo? Nós vamos aprender o que ensina esse versículo. É a descrição do homem perverso. Ele engana, vive de manipulação e cria conflitos, tá? O que se pode pensar em relação a isso? Esse tipo de comportamento leva à queda repentina. Quando a pessoa pensa que está por cima, ela vai tomar o tombo dela, tá? Então, não fique exaltando o ímpio, não fique exaltando o homem perverso, tá? Porque ele está se dando bem momentaneamente, sabe? Porque está chegando a hora dele e ele vai ter as consequências no final, tá? O comportamento perverso dele vai levar à queda repentina. Então tá aí, 12, 13, 14 e 15. Versículo 16 a 19. 16 a 19. Diz assim: Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar.
Deixa eu tirar daqui essa bolsa que está aqui aparecendo, né? Ai, ai. O povo tá vendo, né? Tem que tirar, porque tá feio. Vamos lá. 16 a 19. Existem 7 coisas que o seu Deus detesta e que não pode tolerar. Quais são? Um olhar orgulhoso, é o primeiro. A língua mentirosa, segundo. Mãos que matam gente inocente, terceiro. A mente que faz planos perversos, é o quarto. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, a testemunha falsa que diz mentiras. E o sétimo é a pessoa que provoca brigas entre amigos. O encrenqueiro, né? O encrenqueiro. Então tá aí essas 6 coisas que o Senhor odeia, né? Na verdade, são 7, não são 6, né? São 7. 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Orgulho, mentira, violência, coração maldoso, planos perversos, falsidade e quem causa discórdia. Amém? Então tá aí, são 7 coisas que o Senhor odeia. Tá? O que nós vamos aprender com esse texto aqui? É que Deus valoriza integridade e justiça. Deus valoriza quem anda certo, quem anda correto, quem aplica justiça, quem anda alinhado com a palavra. Amém? Deus valoriza, Deus ama esse tipo de pessoa. Tá? Mas as pessoas que praticam esses pecados aí, o Senhor odeia esses pecados. Né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Tá certo? E se o pecador está ligado ao pecado, ele odeia o pecador. O pecador acaba entrando nas consequências do ódio, né, do Senhor. Né? Então são atitudes que Deus odeia. E a pessoa anda grudada e ligada a essas atitudes, vai acabar caindo, né, no ódio do Senhor. Tá? Então Deus valoriza integridade, Deus valoriza justiça. Vamos andar de uma forma correta, de uma forma certa, alinhado com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Agora vamos no versículo 20 ao 23. 20 ao 23. Diz assim: Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça que a sua mãe, e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Esse é o 20. Versículo 21. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. 22. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você de noite e aconselharão de dia. 23. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Amém? Então, o versículo 20 ao 23 fala da importância dos ensinamentos. O que eu tenho que fazer com os ensinamentos do meu pai e da minha mãe? E com todo ensinamento, principalmente os ensinamentos que nós recebemos dos pastores, né, que ensinam a palavra de Deus. O que eu faço com eles? Guarde no coração. Por quê? Porque eles guiam, protegem e iluminam. Amém? Quando você guarda no coração os ensinamentos do pai, da mãe, os ensinamentos pastorais, né? Quando o pastor aplica o ensinamento da palavra de Deus e você ouve esses ensinamentos, guarda no teu coração, cria um reservatório dentro de você. Por quê? Porque eles vão acabar direcionando a sua vida, te protegendo e te iluminando. Amém? Então a lição é essa aqui, ó. Sabedoria é como uma luz no caminho. Tudo que você recebe para que você adquira sabedoria, tá?
vai se tornar uma luz no teu caminho. Quer dizer, vai deixar o teu caminho muito mais claro, tá? Vai te dar mais entendimento para você direcionar a tua vida. Tá aí, esse é o versículo 20 até o 23. Vamos lá, do 24 ao 29. 24 ao 29. 24. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. 27. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? 29. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Então quem cai no adultério vai cair também no sofrimento. Amém? Eu acho interessante isso aqui, ó. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Alguém vai acabar dormindo com a mulher dele, né? Vai acabar sofrendo as consequências do adultério. Então esse aqui é um novo alerta contra o adultério. No Provérbios capítulo 5 nós tivemos o primeiro alerta. Esse aqui é o segundo alerta contra o adultério. Tá? Primeiro ponto, sedução pode parecer atraente. Às vezes a pessoa é atraída pela sedução de uma mulher adúltera e ele acaba caindo em adultério. Tá? Segundo ponto, a pessoa que cai na sedução da mulher atraente e adúltera vai acabar atraindo para a sua vida consequências inevitáveis. Então a lição é essa. Brincar com isso é como brincar com fogo. Então quem brinca com adultério, amém, é a mesma coisa que está brincando com fogo. Vai acabar saindo queimado. Vai acabar se queimando. Tá certo? Esse é o versículo 24 ao 29. Vamos lá, versículo 30 e 31. 30 e 31. Diz assim: quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha. Eu li o 30 e o 32, não, é o 30 e o 31. Vamos lá, vamos ler o 30 e o 31. Eu li, vou ler de novo porque eu acabei lendo o 32 também. O 30 e o 31. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. 31. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo que tem. Tá? Então, aqui é uma comparação com o ladrão. Mesmo quando há motivo, no caso aqui, a fome, ainda há consequências. E ele precisa pagar pelo erro. Porque qualquer tipo de roubo é roubo. Não tem jeito. Ainda que o motivo seja honesto. Seja um motivo favorável. No caso aqui, a fome. Mas ele roubou. Né? Em vez de roubar, ele deveria estar pedindo. Se pedir, ele vai encontrar um coração bom que vai matar a fome dele. Agora, se ficar roubando, mesmo que seja comida, as consequências virão do mesmo jeito. Vai pagar pelo erro. Tá certo? 32. Agora é o 32, 33, 34 e 35. Tá? Vamos lá. Diz assim. 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. 33. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. 34. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso,
e a sua vingança não tem limites. 35. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. É, o homem que foi traído, Depende, viu? Tem a mulher, o homem que foi traído, ele geralmente, né, segundo a pastora Renata, tem homem que não. tem homem que é traído e ama ser traído, né? Acaba até gostando mais da mulher. Vai pegando mais amor. É, mas não é o que se. É o que a Bíblia fala, eu sei. Não é o que a Bíblia está falando, né? Tô brincando. Porque quando a pessoa é traída, ela entra por um caminho de raiva terrível. Ódio, de vingança, isso mesmo. Tá? Geralmente é isso que A acontece. maioria não aceita, né? A maioria fica vingativa, né? A lição é a seguinte: Tanto homem como mulher, é verdade. adultério é ainda mais grave. Verdade. É mais grave do que roubar para comer, né? Por quê? Porque o adultério, a pessoa cai na destruição da própria vida. Tá? O adultério traz vergonha para o adúltero, né? E provoca consequências difíceis de reparar. Provoca consequências difíceis de reparar. É muito difícil reparar, amém, uma situação de adultério. Olha, irmãos, é um caso sério, viu? É um caso sério. E fora que fica manchado, né? Pro resto da vida. Exatamente. É um pecado que, não, ainda que Deus apaga, Deus esquece. Mas as pessoas não esquecem. É As pessoas sempre lembram daquele, né? As pessoas são cruéis. verdade. E o ensinamento do 32 ao 35 é: algumas escolhas deixam marcas profundas. Algumas escolhas deixam marcas profundas. Algumas escolhas deixam marcas profundas. Então tá aí, né? O 32 ao 35 é os últimos versículos, e nós estamos aí aprendendo com o Salomão, né? O Salomão sabia muito bem o que é isso. Tudo que ele falou, né? Ele Vamos lá. passou, né, pastor? A maioria ele passou. O resumo do capítulo 6 tem 6 pontos aqui. Olha, primeiro ponto: seja prudente com dinheiro e compromissos. Age com prudência. Tudo que envolver dinheiro e compromissos, haja com prudência. Tá? Segundo, trabalhe com disciplina, como a formiga. Amém? Preste atenção na formiga. Né? Ser disciplinado. Seja uma pessoa disciplinada. Trabalho o quê, pastor? Trabalhe com disciplina. Né? Se tem que ir para o trabalho 8 horas da manhã, não vai acordar 10 para as 8, né? Amém? Veja o tempo de ir da tua casa até o local de trabalho e você acorde dentro do tempo, né, que dê para você chegar do teu trabalho no horário disciplinar, né? O horário que você marcou. Marcou às 8, chega às 8, né? Não vai chegar às 10. Isso não é só no trabalho, isso é em tudo, né? E tudo, né? Tudo que envolve Marcou, a nossa vida. vai no médico, né? Vai no oculista, sei lá. Vai no culto, Né? tem um compromisso. Vai no podólogo, marcou com a Maria. 7 horas da noite tem que estar lá, né, Maria? 7 horas, né? Amém? Tem que ser Viu, pastor? disciplinado, Às né? vezes a gente é muito disciplinado no trabalho. Ah, o meu trabalho eu não posso falhar, no médico eu não posso falhar. Mas quando é as coisas de Deus, a pessoa relaxa. Ah, na igreja, não faz mal, se eu chegar meia hora depois, tá bom, se eu chegar, entendeu? Quer dizer, o mesmo compromisso que a gente tem com as nossas coisas, nós também temos que ter com Deus, né? Mais ainda, né? É meio feio, né? A pessoa prestar em vez de prestar um culto inteiro, presta um quarto do culto, presta meio culto para Deus, e depois quer uma bênção inteira, né? Isso. Então não vai receber uma bênção inteira. É complicado. Né? Se é uma pessoa que o culto começa às 6 e chega às 7 horas, Ou 6h30. 6h30, Pelo amor de Deus. né? Está prestando um quarto de culto ou meio culto. Não está prestando um culto inteiro. Depois não vai ter uma bênção inteira, não. Né?
Tá? Então, evite a preguiça e o engano, é o terceiro ponto. Evite a preguiça e o engano. Né? Quarto ponto, Deus rejeita atitudes corruptas. Deus rejeita atitudes corruptas. Quinto ponto, fidelidade e integridade são essenciais. Fidelidade e integridade são essenciais. Né? Sétimo ponto, certos erros têm consequências sérias e duradouras. Certos erros têm consequências sérias e duradouras. Amém? Então tá aí, ó. Seja prudente com o dinheiro e compromissos, trabalhe com disciplina como a formiga, evita preguiça e engano, Deus rejeita atitudes corruptas, fidelidade e integridade são essenciais, e certos erros têm consequências sérias e duradouras. Amém? Então tá aí o capítulo 6. Nós estamos encerrando hoje o capítulo 6 de Provérbios. Né? Será que eu vou conseguir acabar Provérbios todinho até o final do ano? Então, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Né? Um capítulo por semana. Jesus é bom. Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Que vocês possam pegar essa live depois no YouTube e assista no YouTube essa live, dá aquela força pra gente, amém? Para que nós possamos ter visualização lá no YouTube, né? Eu vou passar para os irmãos aí do grupo a live da semana passada, a live número 4, né? Ou seja, o Provérbio 5, eu vou passar para os irmãos, né? Na verdade, eu não passei nem a 4, né? Eu vou passar a 4, depois eu passo a 5 e por último eu passo a 6. Eu vou entregar. Vou distribuir aí no Zap. Os irmãos estão comigo no Zap, eu vou entregar aí o YouTube, né? As lives do YouTube. E você entra para mim lá no YouTube lá, né? Se inscreve no canal, dá aquela força para nós lá, tá certo? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Pastor Renata, ore para encerrar esse momento, Pastor Renata. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Queremos te agradecer pela vida de cada irmão, Senhor, que cooperou nessa noite conosco. Que o Senhor derrame as tuas ricas bênçãos e que o Senhor continue, Pai, trabalhando em nossas vidas, que Ele continue nos dando sabedoria e graça, Senhor. Nos guarda, Pai querido, do pecado. Nos guarda, Senhor Jesus, das coisas erradas, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Só o Senhor para nos livrar e nos mostrar, Pai querido, as coisas, Senhor, que estão preparadas, Pai, como laço para a gente. Que nós possamos ser prudentes, Senhor. Continua nos guardando. Continua abençoando a vida do Adelso, Pai. Derrama saúde, derrama graça na vida do teu filho. Deus querido, vai repreendendo toda enfermidade que tem assolado, Senhor, o teu filho. Tu sabes, Pai, o que o Adelso tem passado, Pai amado, com essa situação, Senhor. Só o Senhor tem poder de dar uma solução, Pai, e de repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, Pai. Dê uma noite de sono, uma noite de paz, Senhor, de tranquilidade para cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero deixar meu boa noite para Magali. Magali entrou, eu nem reparei. Magali, boa noite. Meire, boa noite. Se eu esqueci de alguém, boa noite para todos vocês. Amém? Segunda-feira que vem estamos de volta. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até a próxima, se Deus disser que sim. Olha, amanhã, terça-feira, estamos encerrando a campanha das últimas colheitas. Todo mundo lá amanhã, hein? Deus abençoe.